Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção diária do Brasil de Fato que chega para trocar uma boa prosa com todo mundo que nos acompanha de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, para pôr em pauta assuntos importantes que discutem o futuro, o rumo do país, sempre falando de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e trazendo os destaques importantes do mundo da política e também da economia. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma das pautas prioritárias do programa de hoje. Vamos falar bastante dela, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa. Ângela Mendes, filha do seringueiro e um dos maiores defensores da floresta, Chico Mendes, fala sobre o Dia do Meio Ambiente com o Brasil de Fato. Motoristas e cobradores de ônibus anunciam greve em São Paulo na próxima sexta-feira. Taxar blusinhas e outros projetos, vamos saber o que está em debate nessa semana no Congresso. A ANS anuncia teto para reajuste do plano de saúde, afetando mais de 8 milhões de usuários. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. Programa Bem Viver. 5 de junho é conhecido então como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ainda em 1972. Isso aconteceu por conta da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em Estocolmo, e justamente por conta desse evento a ONU decidiu então que a partir dessa data de 1972, todo dia 5 de junho seria celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo principal de chamar a atenção de todas as pessoas, de toda a população do mundo inteiro, sobre os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. É muito triste e trágico pensar que 50 anos depois esse objetivo da ONU, de certa forma, se esvaziou, porque a gente não precisa mais dessa data para lembrar de todos os problemas ambientais, porque infelizmente eles já invadiram a nossa vida. A gente vive o momento das crises climáticas. Então, na verdade, de certa forma, a gente tem que ressignificar essa data, ressignificar os objetivos e, claro, discutir ela com a maior profundidade que a gente puder, e por isso a gente tem uma alegria imensa de anunciar que no programa de hoje, para falar com essa propriedade necessária para esse dia 5 de junho, o Bem Viver, o Brasil de Fato, tem mais uma vez o prazer de receber a Ângela Mendes, filha de Chico Mendes, líder sindical, líder seringueiro, que foi assassinado ainda no final da década de 80. Ângela Mendes, que perpetua o legado dele, seja por meio das suas ideias, da sua atuação, ou também como presidenta do Comitê Chico Mendes, da onde ela está falando justamente agora, diretamente de Rio Branco do Acre. Ângela, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Nada. Eu que agradeço pelo carinho, pelo reconhecimento. E estou sempre à disposição aqui para contribuir da melhor forma que eu puder. Contribui muito, é muito importante te ouvir, ajuda a gente a entender exatamente quais são os caminhos que a gente precisa traçar e cada vez mais urgentes conseguir ter tudo isso bem alinhado. Ângela, para começar a nossa conversa, acho que de uma maneira mais ampla, ia ser bacana entender como o Brasil está chegando nesse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2024, já é o segundo ano da gestão Lula, nessa terceira empreitada que ele está enfrentando, mais uma vez com a ministra Marina Silva aí no meio ambiente, no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que já é uma diferença considerável em relação às gestões anteriores, né? Ângela, a gente tem números positivos para falar sobre o governo, né? Por exemplo, números da semana passada, balanço do MAP Biomas sobre o desmatamento em 2023, uma redução de 11% em relação a 2022. Então, o governo está apresentando algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vê que é muito longe do que a gente precisa para, de fato, alcançar o tal do desmatamento zero em 2030. Isso para pincelar apenas uma questão, né? Tem várias outras que a gente poderia destrinchar e eu queria saber o que você destaca nesse dia 5 de junho em referência à atuação do governo federal nessa pauta. Nossa, você falou muita coisa, de fato, né? A gente tem muitas perspectivas, mas
Quando a gente fala que ainda está longe, né, de alcançar algum número que seja mais expressivo, eu acho que para ser justa, né, acho que eu preciso dizer que para falar sobre isso hoje, a gente precisa saber de onde, né, partimos. Porque a gente está falando de pelo menos 7 anos que a boiada passou, está passando ainda. E eu estou falando, então, logicamente, da tragédia que foi, né, os últimos 4 anos de extrema-direita, mas lembrando que também o próprio mandato da presidenta Dilma, que teve um foco muito voltado à questão energética, né, e aí a gente olha para Belo Monte e tudo que envolveu aquela situação, o próprio desempenho na criação de áreas protegidas, né, e terras indígenas, que foi assim um governo onde menos se criou, né, unidades de conservação. E não foi o mandato da ex-presidenta Dilma, não foi um mandato assim que vislumbrou um grande marco no campo ambiental, né? Mas, com o impeachment da presidenta Dilma, o Temer começou fazendo besteira também muito cedo, né? Começando, inclusive, com a extinção da Renca. Eu lembro que, na época, foi uma crise grande por conta disso, né? Que é aquela reserva de cobre no Amapá, que, embora não seja uma unidade de conservação, que não seja uma área protegida, né, cumpre um papel muito importante, é um corredor ecológico importantíssimo daquela área, muito preservada, né, muito embora aquele episódio da Renca tenha desencadeado uma busca por garimpo ilegal, porque lá se constatou que tem ouro, né? Pode não ter cobre, mas tem ouro. E isso fez acontecer, e com esse episódio de extinção da Renca, fez acontecer essa corrida pelo ouro lá para a região. Então, isso só para começar, porque depois, com tanta cobrança, com tanta pressão internacional, ele teve que suspender a extinção, né, desse território. Mas também, olha, foi o Temer que editou aquela MP, famosa MP da grilagem, que também trabalhou muito pela redução de unidades de conservação, e o projeto de flexibilização do licenciamento ambiental também é herança do governo Temer, né? Além de dezenas de outros mecanismos, né? Até tentando flexibilizar também as regras trabalhistas sobre trabalhos análogos à escravidão no campo, né? Eu lembro também como se fosse ontem, né? Essa atuação e o desempenho anti-ambientalista do Temer, anti-meio ambiente. Mas aí o governo Bolsonaro chega e eleva tudo isso à máxima potência, né? Além das demais estratégias também anti-meio ambiente. Eu acho que é importante a gente relembrar de tudo isso também, né, para entender os esforços que o governo vem fazendo agora no sentido, né, acho que de recuperar a imagem do Brasil, mas não só isso, também de dar uma resposta à sociedade, né? E olha que ele vem com desafios muito estrondosos mesmo, né? Mas, como você falou, né, nem só de coisa ruim a gente vive. Então, acho que esse terceiro mandato do Lula, né, com a Marina também, que tem uma credibilidade no cenário internacional muito grande, né? Ambos têm, né, mas a Marina é uma das 100 mulheres mais importantes, né, e sim, reconhecidamente, né, então a gente tem essas boas perspectivas e essas boas novas da redução do desmatamento, né, em relação a 2022, isso já é um grande avanço, assim, também, né. Acho que tudo também, as ações que o governo vem, né, aí protagonizando também, colocando em prática, acho que a própria reativação, né, do plano de combate ao desmatamento, que teve esse resultado positivo, né, mostra isso também. Acho que
o destravamento do Fundo Amazônia, né, que veio nessa perspectiva né, da eleição do próprio Lula, com toda a trajetória que ele tem, né? E aí, eu acho que assim, a gente está no momento acho que o governo está dialogando muito com a sociedade, né? E, por exemplo, o plano de prevenção a desastres climáticos que está, né, andando, a gente sabe que a gente tem urgências, e, né, quem está passando por situações como o Sul está passando, né, a gente tem, assim, que correr com as coisas, né? Porque a emergência climática, os extremos climáticos já são realidade, né? Para o mundo todo e em algumas regiões especificamente, né, com mais força. Então, eu acho que esses planos, né, a elaboração, a atualização desses planos aí, né, a implementação é muito importante, é muito urgente. O plano de prevenção de desastres climáticos, o plano de combate à desertificação e mitigação aos efeitos da seca, porque a gente já está aqui, por exemplo, no norte, já estamos entrando no período das estiagens, assim, das secas. E, pasme, maio, a gente já está olhando para o céu e praticamente não vê outra coisa que não seja fumaça, né? Então, tudo indica que aqui para a Amazônia, e no Amazonas, né, o pessoal, a população diz, olha, o rio nunca teve tão baixo nesse período de chuva. Então, era se esperado também, né, uma enchente, como acontece normalmente no Amazonas, sempre uma enchente que traz muitos prejuízos também, e esse ano o rio não subiu tanto, né, então, depois da grande tragédia que foi Manaus o ano passado, né, no verão do ano passado, em que você não via 2 metros à frente, assim, tudo era fumaça na cidade. Então, é muito importante, né, estar discutindo, estar atualizando e, mais do que isso, estar envidando esforços no sentido de implementar esses planos, né? E a gente, por exemplo, a última notícia que eu tinha, não sei se o governo concluiu, mas já tinha mapeado quase 2.000 municípios vulneráveis, né, a extremos climáticos severos, ou seja, a essa situação de enchente, a essa situação de secas, né, de secas graves. Acho que esse se mexer, a captação de recursos para implementar nessas políticas públicas, para fortalecer, né, os órgãos ambientais, de controle, fiscalização, de gestão, isso é algo muito positivo, sabe? Muito embora, né, aí mais uma vez a gente lamente tudo o que aconteceu na região sul e também lamente que, apesar de todas essas boas perspectivas, todo o esforço do governo de avançar nessa política, né, na política ambiental responsável, pode ir por água abaixo com a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Nessa região, a principal atividade econômica é a pesca, né? Da população lá é a pesca, né? E para além dos graves prejuízos, prováveis prejuízos à fauna e à flora, o prejuízo econômico para as famílias que vivem de pesca, né, será gigantesco. Caso algo falhe nessa previsão de exploração. E como nem os estudos técnicos garantem, melhor seria não pagar para ver. Então, melhor seria se o governo, né, desistisse e, de fato, fosse coerente com seu discurso de proteção à Amazônia, porque explorar, né, petróleo está muito longe desse objetivo. Ângela, te escutando, a gente, ouvindo toda essa sua resposta super completa, que traz muitos elementos para a gente dialogar, você citou, por exemplo, durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff, a questão de Belo Monte, que também não faltaram avisos para mostrar que aquele projeto poderia causar enormes prejuízos, não só para o meio ambiente, mas para toda a população que vivia naquela região. E agora parece que essa história se repete de alguma maneira em relação à exploração da foz do Amazonas. A gente viu esse tema voltar com força agora que a nova presidenta da Petrobras assumiu, Magda Chambriard, e a gente vê que ela tem um discurso pró-exploração da Petrobras em relação à foz do Amazonas. Eu queria te escutar se talvez essa possibilidade da Petrobras tentar explorar essa região
se assemelha em alguma maneira no quesito desastre ambiental, socioambiental, ao que a gente viu em Belo Monte? Claro que são completamente diferentes as situações, mas em nível de desastre, nível de consequência, te parece que elas têm uma similaridade? Eu diria até que seria pior, sabe? Os impactos talvez fossem piores do que Belo Monte, né? Porque os mensuráveis, os não mensuráveis, impactos que talvez possam ser descobertos com, né, um tempo mais prolongado, né? Fora essa questão, por exemplo, né, dos povos, das populações que vão estar também, né? Isso é uma coisa que as duas obras têm em comum, que é o impacto, né, aos povos que estão ali no entorno, que estão naquela região, assim, que é talvez o mais grave, que são pessoas que são retiradas, né, dali do seu lugar, do seu território, aonde existe uma relação que não é uma relação, né, tão simples, é uma relação ancestral, cultural, espiritual, com esse lugar que é sagrado, né? Então, acho que para além disso, a questão cultural, né, ela é uma dimensão muito complexa, mas também muito delicada e para essas populações, né? Isso é a própria vida, é a própria razão, essência do existir. Então, acho que isso já é um complicador muito grande, né? Então, lidar com isso, com toda essa carga de questões que vêm, sem ter também, acho que é isso, sem ter a certeza, porque Belo Monte também, depois de tudo isso, não representa, né, em produção de energia, tudo aquilo que se imaginava, né? Então, assim, para além de qualquer coisa, todos esses impactos, seja na saúde, seja na economia, na questão cultural, eles me parecem muito mais graves, né? Nessa questão da exploração de petróleo, né? Inclusive, quando a gente está o governo, com todo esse esforço de elaborar planos, de atualizar planos, né, de combate aí, de prevenção de desastres climáticos, e sabendo que o petróleo, que os combustíveis fósseis talvez o principal, né, gás de efeito estufa, né, de causador do efeito estufa. A emissão de combustíveis fósseis hoje é o principal vilão nisso. Então, sim, é muito incoerente. Na verdade, o Brasil toma essa posição e, de fato, é uma questão, grave, é gravíssimo. Então, não sei se dá para mensurar, mas eu até acredito que seria mais grave do que a própria Belo Monte. Isso é impressionante, até acelera o coração ouvir um diagnóstico desse de uma pessoa que acompanha tão precisamente. Não, mas deixa eu te falar que eu não sou uma especialista no assunto, né? Eu converso com as pessoas que estão lá, a percepção das pessoas que estão nesse lugar, é a partir daí que eu trago essa minha fala e essa minha preocupação. Não, com certeza, sim, mas é justamente isso que eu quis tentar dizer, uma pessoa que acompanha tão bem as pessoas que podem ser diretamente impactadas, então é uma voz que consegue trazer muitos elementos pra gente, enfim, trazer pra essa narrativa e poder botar na balança. Ângela, diante de tudo isso que você trouxe, você acredita que a ministra Marina Silva está numa posição de poder, tem condições de conseguir frear isso? Claro que não cabe a ela, uma decisão técnica que envolve o IBAMA, mas a gente sabe das forças políticas que estão envolvendo uma decisão como essa de explorar a foz do Rio Amazonas. Te parece que a Marina Silva está com poderio para conseguir frear, para poder mostrar que esse projeto não pode avançar no governo enquanto o presidente Lula estiver no poder? Nossa, é certo que, de fato, as forças que estão por trás da exploração, por trás, né, de toda a história do petróleo no mundo, né, são forças muito fortes também, né? Mas eu acho que a Marina, ela, ao longo desse tempo, ela também foi arregimentando um capital muito poderoso também, assim, de empresas. Eu acho que o mundo está numa outra dinâmica, a sociedade internacional
tem cobrado, eu acho que está acompanhando muito isso, sabe? E eu acho que a Marina eu acho que ela tem hoje, assim, muito, muito apoio internacional. Porém, é, não é como, né, da outra, na construção de Belo Monte, né? Mas a gente sabe que a força do poder do petróleo, desse sistema, é muito grande também, né? E que, na verdade, coopta mesmo o próprio Congresso, né? É um Congresso onde tem a maioria dos parlamentares de extrema-direita que não estão nem aí para essa pauta ambiental e que, sim, né, negociam seus votos, negociam seus interesses, e é por isso que eu tenho essa preocupação, eu tenho esse medo, né? De que a força da Marina, por mais que ela esteja muito fortalecida, que grandes organizações apoiem, né, o Ministério, apoiem a própria Marina, eu acho que ela como pessoa conseguiu, né, ganhar essa credibilidade, mas eu não, de fato, me assusto com o poder que o sistema hegemônico capitalista, principalmente voltado, né, à questão do petróleo, tem. E as garras que eles alcançam. Então, dizendo isso, que eu espero que, de fato, né, as forças, as parcerias que a Marina tenha captado sejam suficientes para dar a força que ela precisa nesse momento, assim, para essas medidas que são muito, muito significativas, são muito necessárias, assim, sabe? Conter a questão do petróleo, né? No atual cenário, é muito estratégico. Com certeza, é um tema que a gente precisa acompanhar de lupa, cada passo, cada situação que vier dessa área, a gente não pode deixar passar, porque a gente sabe que tem muita coisa em jogo, é o futuro do país, o futuro da humanidade. Angela Mendes, infelizmente nosso tempo está se esgotando, tinha muitas questões que eu tinha prometido conversar contigo. Já? Que pena! Mas eu já quero deixar marcado aqui um próximo encontro, porque daí sim a gente começa a trazer outras questões, por exemplo, as eleições que estão chegando aí. Eu sei que é um tema que você leva muito a sério, eu faço questão de te ouvir com mais calma sobre isso. Eu acho que por hoje a gente conseguiu dar conta sobre tudo isso que envolve esse Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Eu agradeço por você ter celebrado junto com a gente essa data e mais do que celebrar, refletir sobre o que é urgente, o que não dá para adiar para amanhã, para a hora seguinte, questões que são fundamentais. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Tá, posso um minutinho para me despedir e dizer que existe o que o governo pode e deve fazer, mas não dá para esquecer que as pessoas também são parte disso tudo, né? E se muitas são parte do problema, as que consomem desenfreadamente, as que desmatam, as que queimam, por exemplo, mas outras são parte da solução. Os povos indígenas, por exemplo, são essenciais, sua cosmovisão, sua relação ancestral e sagrada com o seu território são uma solução, mas não podem mais viver com um marco temporal com uma corda nos seus pescoços. O marco temporal é um crime contra os povos indígenas. E eu te agradeço mais uma vez participar do programa. Essa foi Angela Mendes, filha de Chico Mendes, líder seringueiro, líder sindical, assassinado no final da década de 80. Ela que perpetua esse legado por meio de ações, presença política em Brasília, em todos os territórios, além de ser presidenta do Comitê Chico Mendes. Ela que conversou com a gente nessa data mais do que especial, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A reunião entre o governo e representantes do Sindicato dos Professores Federais terminou sem acordo. O Palácio do Planalto, inclusive, considera que a negociação está encerrada e que a proposta aceita na semana passada pela Federação dos Professores já atenderia a categoria. Representantes do Andes e do Sinacef, que não aceitaram a proposta da semana passada, fizeram uma vigília em frente ao Ministério do Planejamento e Gestão ontem em Brasília. A gente vai saber mais detalhes sobre essa mobilização e tudo que está em jogo agora na reportagem. Quem conta pra gente é Afonso Bezerra. O governo federal e as entidades que lideram uma greve nas instituições federais de ensino permanecem sem um acordo pactuado. Em nota publicada na noite da segunda-feira, dia 3, a gestão disse ter encerrado a negociação salarial com os docentes na semana passada. A decisão foi tomada após acordo firmado com a PROIFES. Essa é a sigla da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. O anúncio acabou gerando outros desdobramentos por parte de entidades sindicais da categoria. Um exemplo foi a vigília temporária no Ministério da Gestão e Inovação, para cobrar o agendamento de reunião com a chefe da pasta, Esther Dweck. O impasse terminou com a projeção de novos encontros, marcados para os dias 11 e 14 deste mês. Na primeira data, dia 11, o governo deve receber representantes dos servidores técnico-administrativos. Já no dia 14, será a vez dos professores. As categorias estão em greve desde meados de abril. A Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, pressiona o governo por um reajuste salarial ainda neste ano de 2024. A cobrança é feita também pelo Sinasef, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Além da não concessão de aumento para este ano, o acirramento dos ânimos do grupo com o governo envolve a formalização do acordo da gestão com o PROIFES. Na última quarta, dia 29, a Justiça Federal invalidou o acordo ao apontar que a entidade não tem legitimidade para atuar no caso por não ter registro sindical. O termo firmado com lideranças do PROIFES prevê 9% de aumento em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Só esse acordo não inclui reajuste ainda este ano, ponto da pauta do qual Andes e Sinasef dizem não abrir mão. A pauta de reivindicações apresentada pelas entidades do campo reúne também a recomposição salarial e orçamentária das instituições federais de ensino, também a reivindicação pela reestruturação da carreira e revogação de normas aprovadas nos últimos anos para o setor educacional. A lista inclui medidas tomadas pelos governos Temer e Bolsonaro. O Brasil de Fato tentou ouvir interlocutores do governo após a reunião. A assessoria de imprensa do Ministério da Gestão e Inovação enviou uma nota à reportagem. Além de apontar para o fim das negociações sobre remuneração, a pasta disse que o governo, abre aspas, permanece aberto para diálogo sobre pautas não salariais em outras instâncias de governo, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília, Afonso Bezerra. Ainda em Brasília, o relator no Senado retirou de discussão a proposta de taxação das compras internacionais de até $50. Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, afirmou que a chamada taxa das blusinhas deverá ser discutida separadamente em outro momento no Senado. A taxação das compras internacionais foi aprovada na semana passada pelos deputados e estava inclusive no projeto Mover, que prevê um incentivo à produção de veículos sustentáveis. Outros temas polêmicos que também estão no radar do Congresso nessa semana, a gente vai saber agora com o nosso repórter Daniel Lamir. O Congresso Nacional abre este mês de junho com votações de temas que podem gerar polêmica. No Senado são 3. Uma delas é o projeto de lei que institui o programa Mover, sigla de Mobilidade Verde e Inovação. O projeto de lei em questão mira o desenvolvimento de tecnologias para a produção de veículos que emitam menos gases de efeito estufa.
No total, se aprovado, devem ser investidos cerca de 19 bilhões de reais em 5 anos e redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A medida seria para estimular a fabricação de carros e outros veículos menos poluentes. Outra votação polêmica no Senado trata dos jogos de azar. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa vota nesta quarta, dia 5, o projeto de lei da Câmara dos Deputados que permite legalizar os jogos de azar no Brasil. A proposta autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, o jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. Em uma primeira reunião, o relator da proposição, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, já leu o voto favorável na reunião e o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, autorizou o início da discussão. Caso seja aprovado, o projeto de lei seguirá para votação em plenário. Fechando a lista de votações que devem movimentar o Senado, temos a previsão do Marco Regulatório da Cultura. A proposta cria um regime jurídico próprio fora das leis das licitações. Ao mesmo tempo, a proposta mantém em seu escopo leis já existentes, como a Lei Rouanet, Lei Cultura Viva e a Lei do Audiovisual. O projeto também organiza as regras das políticas de financiamento do setor na União, estados e municípios. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Agora vamos para Minas Gerais, que uma visita técnica constatou a extração irregular de minérios na Serra do Curral. A visita foi provocada por uma pressão de parlamentares de oposição ao governo Zema. Os deputados pedem que a Serra, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, se transforme em parque para ter garantia à preservação do meio ambiente. Vamos saber agora detalhes na reportagem do Brasil de Fato. Uma visita técnica constatou a extração irregular de minério na Serra do Curral, em Belo Horizonte. A ação foi feita pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na segunda-feira, dia 3. O caso ocorreu especificamente na mina Granja Corumi, da Empabra, sigla da empresa de mineração Pau Branco. Autora do requerimento que deu origem à visita, a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, postou um vídeo sobre o assunto. Ela alega o uso ilegal de uma licença de recuperação da área degradada para extrair minério de ferro. Nós estamos aqui na sede da Empabra, que vem tentando retirar minério de ferro a partir de uma licença de recuperação de área degradada. 8 anos foi o período que a Empabra teve, de 2012 a 2018, para recuperar essa área degradada. Como a gente sabe, muito minério de ferro foi retirado daqui e a recuperação não se vê. No final de 2023, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e a Agência Nacional de Mineração permitiram o retorno da mineradora ao local para a reestruturação da área. A mina Granja Corumi funciona no local desde a década de 1950, com o tombamento da Serra do Curral, declarada Patrimônio de Belo Horizonte em 1990, as atividades foram interrompidas. Apesar disso, nenhum plano de recuperação foi apresentado até então, mesmo a empresa tendo assumido esse compromisso em 2003 junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Além da Empabra, outras 2 mineradoras atuam na região, a Taquaril Mineração S.A., Tamisa e a Gut City. Durante a visita técnica, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, também esteve presente. Ela afirmou que a empresa não tem feito a recuperação ambiental do território. A parlamentar apontou ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte deveria transformar a área em um grande parque ecológico,
retirando os direitos da Empabra. Outra presente foi a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL. Ela afirmou que o processo foi importante para demarcar o papel de parlamentares e ativistas da sociedade civil na defesa do patrimônio, como a Serra do Curral. O Brasil de Fato Minas Gerais entrou em contato com a Empabra e aguarda retorno. Se houver resposta, o posicionamento será incluído na reportagem no site brasildefatomg.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker, de Belo Horizonte, locução Murilo Pajola. De Minas, a gente segue para o Paraná, onde está acontecendo a segunda Jornada da Natureza, um evento organizado pela MST. Nessa segunda-feira, o movimento fez a semeadura aérea de 4 toneladas de sementes da palmeira Jussara, com apoio de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. A jornada segue até a próxima sexta-feira e tem como lema Semeando Vida para enfrentar a crise ambiental, celebrando justamente a Semana do Meio Ambiente. A reportagem do Brasil de Fato está lá acompanhando tudo o que está acontecendo nesse evento organizado pelo MST. A gente vai saber detalhes com o nosso repórter Afonso Bezerra. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fez uma semeadura aérea de cerca de 4 toneladas de sementes da palmeira Jussara, no município de Quedas do Iguaçu, no Paraná, nesta segunda-feira, dia 3. A ação aconteceu com um helicóptero da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e inaugurou a segunda Jornada da Natureza, organizada pelo MST em todo o país. Com o lema Semeando Vida para enfrentar a crise ambiental, as atividades duram até sexta-feira, dia 7, marcando a Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. No Paraná, onde a jornada foi concebida pela primeira vez no ano passado, ainda serão plantadas de forma aérea e terrestre outras 8.000 toneladas de sementes de Jussara e de Araucária, ambas espécies de Mata Atlântica em extinção. Está previsto também um plantio de 17.000 mudas de árvores, com a criação e expansão de sistemas agroflorestais. Bruna Zimpel, da Direção Nacional do MST, destacou a importância das ações ambientais no contexto de períodos intensos de chuvas e secas em nosso planeta. Porque a gente compreende que o que está acontecendo no nosso país são resultado da crise ambiental, que é causada pelo sistema capitalista, que explora a natureza, que destrói a natureza, e que aí vem gerar essa crise climática que a gente está vivenciando. Bruna defende ações efetivas e permanentes. Então a gente entende que é necessário acontecer esse tipo de ações, e não só durante essa semana, mas durante o ano todo, né? Acontecer ações de resgate de espécies, de plantio de árvores, de recuperação da natureza, para a gente conseguir enfrentar e superar a crise ambiental e, consequentemente, a crise climática. Claro que a superação total somente com a superação do capitalismo, mas que são ações importantes também a gente fazendo nesse período. A semeadura aconteceu a cerca de 300 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul, estado que enfrenta uma tragédia climática sem precedentes. As sementes caíram sobre as áreas de reserva legal do assentamento Celso Furtado e das comunidades Vilmar Burdim, Fernando de Lara e Dom Tomás Balduino. A iniciativa integra o Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo MST em 2020. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores até 2030. Pelos cálculos do movimento, no ano passado foram 25 milhões. A ideia de lançar milhares de sementes da palmeira Jussara de uma só vez e por via aérea surgiu numa conversa despretensiosa entre 2 moradores do pré-assentamento Dom Tomás Balduino, de Quedas do Iguaçu, no Paraná. O primeiro, Josué Evaristo Gomes, é filho de assentados, estudioso da palmeira Jussara e engajado na recuperação da espécie no bioma. Foi quem lançou a proposta. O segundo, Tarcísio Leopoldo, é da direção estadual do MST no Paraná. Foi quem abraçou. Daí, cresceu. Josué vivia com seus pais no assentamento Celso Furtado, quando o vizinho, seu Liberato, comentou que dava para fazer suco com o fruto daquela árvore que tinha ali. Josué recorda o momento da conversa. E aquilo me despertou a curiosidade. E eu comecei a estudar um pouco sobre o que era aquela palmeira, né? Então eu acabei descobrindo que o nome desse palmito, que é conhecido aqui na nossa região, chamava palmeira Jussara, né? E conhecendo um pouco mais do histórico dela, vi que é uma espécie que está ameaçada
por extinção, né? Está inserida na lista das espécies ameaçadas por extinção. Josué conta que quando se mudou para a comunidade onde vive hoje com a companheira e a filha, tinha espécies de palmeira jussara no seu lote. Como eu já tinha conhecimento da espécie, né, sabia que era uma espécie que era possível a gente ter uma renda a partir da extração dos frutos, sem a necessidade de cortar a palmeira, o pessoal não conhecia esse potencial da palmeira jussara. Então foi a partir da nossa vinda que a gente sentou com os vizinhos, com os companheiros, falou, não, isso daqui dá pra gente ter uma renda a partir disso, né? E o pessoal, sem acreditar muito, a gente iniciou um trabalho aqui há 4 anos atrás, começar a colher o fruto da palmeira jussara. A primeira edição do lançamento aéreo de sementes aconteceu em junho de 2023, quando cerca de 4 toneladas foram despejadas em uma área de 67 hectares. Desta vez, além de a iniciativa ter se ampliado, abrangendo 4 comunidades, foi possível aferir a efetividade da semeadura anterior. Cerca de 10 mil mudas de palmeira jussara por hectare foram identificadas pelo grupo de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, coordenado por Julian Pérez Casarino. Ele é docente da Universidade Federal da Fronteira Sul. Em um ano, elas germinaram e estão, em média, com 14 centímetros de altura, como explica o professor. A gente estima que se a gente ficar com 10% dessas mudas que estão presentes hoje na mata, né, a gente teria, em média, 5 toneladas de polpa por hectare. Né, que isso, a um preço de R$20, que é o preço que a gente vem trabalhando, dariam R$100 mil por hectare, com a gente enriquecendo a mata, atraindo fauna, permitindo a regeneração de outras espécies florestais, né, e colhendo somente o fruto. O docente explica ainda mais ganhos com um novo olhar para a espécie. A jussara o pessoal conhecia pelo palmito. Para extrair o palmito, cada palmito é uma árvore. Né? Quando a gente extrai o fruto, a gente não derruba a árvore e daquele fruto a gente aproveita a semente e semeia mais. Né? Então esse é o grande ganho que a gente tem. A parceria do MST com a PRF foi possível por articulações locais no Paraná. Os custos com os voos não são cobertos pela PRF. Organizada com a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná, a iniciativa tem patrocínio da Caixa Econômica Federal. A jornada do MST tem parceria ainda com outros órgãos públicos e ministérios do governo. Alguns deles são Itaipu Binacional, o Instituto Água e Terra, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de Quedas do Iguaçu, no Paraná, Afonso Bezerra. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Sempre bom lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua rádio comunitária, na sua rádio educativa, seja onde for, você pode pegar o nosso programa de graça e colocar aí na sua grade. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Se você tem interesse e disponibilidade de se somar nessa missão que mais de 300 emissoras estão com a gente, o passo a passo é bem simples. Vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
A solidariedade permanece sendo crucial para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e a sobrevivência de grande parte da população gaúcha após a tragédia climática no mês de maio que segue acontecendo. E dessa vez, um grande exemplo de ajuda veio da cultura, mais especificamente do hip hop. O Museu do Hip Hop em Porto Alegre realizou um evento solidário que conseguiu arrecadar mais de 3 toneladas de alimentos, além de cobertas e colchões. Vamos saber mais agora na reportagem. Porto Alegre possui desde o ano passado o Museu do Hip Hop. Essa é uma iniciativa cultural dedicada à preservação, promoção e valorização cultural do gênero e suas diversas manifestações artísticas. No último sábado, dia 1º, o espaço abriu suas portas em apoio às pessoas atingidas pelas cheias que ainda causam estragos no Rio Grande do Sul. Chamado de Vem Pro Museu Solidário, o evento arrecadou 3 toneladas de alimentos para as pessoas desabrigadas pelas enchentes. A aposta no coletivo a partir do hip hop é destacada por Rafael Diogo dos Santos, mais conhecido como Rafa Rafuage, coordenador geral do espaço. O hip hop ele tem provado isso há muito tempo, que essa organização não só alcança bons resultados, mas de fato ela faz com que o coletivo cresça simultaneamente, né? Não cresça um indivíduo, mas cresça o coletivo. Rafa Rafuage ressalta ainda a organicidade do hip-hop e do espaço do museu. A atividade contou com apresentações de batalhas e rimas de DJs, de danças e de importantes nomes do rap gaúcho. Artistas de grafite também participaram da ação. Além de arrecadar mais de 3 toneladas de alimentos, as telas produzidas por eles serão leiloadas e o dinheiro revertido para a ajuda humanitária. Isso também mostra que essa organização ela influencia na movida da economia da cultura, que é algo importante a ser debatido e que principalmente nesse momento em que houve uma ruptura, né, da relação trabalhista, ou seja, muitas empresas quebraram, muitos pequenos comércios de bairro também tiveram que fechar, espaços culturais foram fechados e essa organização tem gerado trabalho, renda, conscientização, senso crítico e ao mesmo tempo, né, gerado um mundo melhor, porque o hip hop tem trabalhado sim o combate ao patriarcado, ao colonialismo, né, aos efeitos do capitalismo selvagem na sociedade. Localizado na Vila Ipiranga, na capital gaúcha, o museu ainda recebeu recursos do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Foram 200 colchões, 500 cobertores e 200 cestas básicas. Os itens foram entregues pelo ministro Paulo Pimenta por meio dos Correios e irão diretamente para pontos de distribuição da cidade e da região metropolitana. Ele destacou a articulação feita quando apresentou a experiência do museu na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Eu conheci o projeto há muito tempo, tive a oportunidade de apresentar o projeto do governo na SECOM. A Petrobras acreditou no projeto e o museu ganhou força. O Banco do Brasil acreditou no projeto dos 50 anos do hip hop no Brasil e nós vamos fazer em novembro o Festival Nacional do Hip Hop com o apoio do Banco do Brasil. Hoje eu pedi o apoio para os Correios, na hora da solidariedade. Chegou aqui coisas que o pessoal doou no Brasil inteiro. Também participaram do evento o secretário nacional da Defesa Civil, Vonei Wolff, a deputada estadual Laura Cito e a gerente de patrocínio da Petrobras, Alessandra Teixeira. Rafa Rafuage pontua que há 25 dias vem organizando ações para recolher donativos e que a ideia do Vem Pro Museu Solidário é que, além das contribuições físicas, o evento possa ajudar na saúde mental dessas pessoas que estão passando por um momento de extremo sofrimento. Então, para nós hoje foi uma satisfação porque parte do que a gente já vinha fazendo nos últimos 25 dias de ações solidárias, essa foi uma forma que a gente encontrou não só de arrecadar donativos, mas ao mesmo tempo trabalhar a situação da saúde mental, entendendo que momentos como esse de exaltar, né, a raiva ou exaltar muitas vezes, né, o entretenimento, o pensamento crítico, ele contribui também para o ser se tornar um pouco mais pensante e um ser um pouco mais leve também devido a uma série de adversidades que a gente tem enfrentado. De acordo com Rafuage,
O hip hop sempre atuou no resgate das pessoas nas diferentes situações de vulnerabilidade social. Só confirma o que a gente já sabe e acredita que é o poder da cultura hip hop em ser uma cultura cidadã, em ser uma cultura transformadora, mas mais do que isso, uma cultura que realmente nunca esteve a par ou indiferente das grandes necessidades ou demandas da sociedade. O hip hop nunca esteve indiferente a nenhum momento adverso ou obscuro da história. E nesse sentido, isso é a comprovação de que sim, não descansaremos até que tudo isso tenha passado. O Museu da Cultura do Hip Hop é o primeiro da América Latina e foi inaugurado em 10 de dezembro de 2023. O hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 70. Entre as manifestações artísticas do movimento está o DJ, o MC, o grafite e a dança. Dos Estados Unidos, a cultura se espalhou pelo mundo. A música de protesto e o breaking chegaram ao Brasil nos anos 80 e logo virou uma referência para os guetos brasileiros. O Museu do Hip Hop recebe doações em dinheiro via Pix. A chave você confere na versão online desta matéria no site brasildefators.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Barros e Carlos Messalha, de Porto Alegre. Locução, Daniel Lamir. De Porto Alegre, a gente volta para o Paraná, que agora a Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno o projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior, que, entre outras coisas, pretende privatizar a gestão das escolas públicas. O projeto foi aprovado por 38 votos contra 13. Parlamentares da oposição afirmaram que o projeto vai precarizar o trabalho da educação e pode gerar desemprego dos profissionais admitidos por processo de seleção simplificada. Segundo a deputada Luciana Rafagnin, do PT, esses profissionais serão contratados diretamente por empresas privadas a partir de agora. Outros deputados de oposição afirmaram que o projeto é inconstitucional. Parlamentares da base do governo Ratinho Júnior afirmaram que o projeto não vai afetar os servidores públicos. O projeto enviado pelo governador se chama Parceiro da Escola e pretende privatizar a gestão de pelo menos 204 unidades de ensino no estado, isso segundo o próprio governo. O modelo será aprovado em consulta pública pelos pais e alunos. Caso a comunidade rejeite a proposta, a escola não adotará o projeto. E em São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus vão fazer uma greve agora sexta-feira, dia 7. Eles reivindicam um aumento de salário e melhorias nos benefícios. A paralisação começa então a partir das 0h de sexta-feira. Vamos saber mais detalhes na reportagem. Os motoristas e os cobradores de ônibus do município de São Paulo aprovaram uma greve para a próxima sexta-feira, dia 7, a partir da meia-noite. A aprovação se deu em assembleia realizada na segunda-feira, dia 3, pela organização sindical da categoria na capital paulista. No caso, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. De acordo com a organização, a paralisação, que só deve terminar à meia-noite do sábado, atingirá todo o sistema de transporte público de ônibus da cidade. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 3,69% conforme o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Também na pauta, um aumento real de 5% e uma reposição de 2,46% pelas perdas salariais ao longo da pandemia de Covid-19. Os dados estão de acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O presidente do sindicato, Edivaldo Santiago, afirmou que a categoria está há 45 dias tentando o diálogo para resolver a questão. Nas palavras dele, tudo que os patrões ofereceram foram pautas sem impacto econômico. O representante da categoria disse que reajuste e outros benefícios importantes sequer foram discutidos. Outras reivindicações foram feitas ao setor patronal, que não ofereceu uma contraproposta. São elas: participação nos lucros e resultados, reajuste do Vale-Refeição para R$ 38,00, cesta básica com produtos de qualidade e reajuste de 17% no seguro de vida.
Os funcionários também reivindicam jornadas de trabalho de 7 horas efetivamente trabalhadas. Entre outros pontos, a categoria cobra melhoria nos convênios médico e odontológico e auxílio funeral com revisão dos valores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que anunciou nesta terça-feira o índice máximo de reajuste para os planos individuais e familiares. O teto máximo do reajuste será de 6,91%, um número inferior ao do ano passado, que foi de 9,63%. Esse valor não vale para planos coletivos e empresariais. Esse novo teto é válido de maio deste ano até abril do ano que vem, e as operadoras devem aplicar a mudança do valor na data de aniversário dos contratos. Essa mudança afeta mais de 8 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 17% dos mais de 51 milhões de usuários dos planos de saúde no Brasil. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. E é nesse clima, com essa sanfona chorosa, que a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Bem Viver. Você está ouvindo Estrada de Canindé, uma composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, que é quase um hino da ecologia. Nesse dia do meio ambiente, é sempre bom ouvir canções que nos fazem ter um olhar mais sensível para a natureza, contemplando bem a passagem de um riacho, o orvalho tocando a flor e o canto afinado dos passarinhos. Que bom, que bom, que bom que é uma estrada, uma cabocla, um agente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Hoje, então, a gente ouviu Estrada de Canindé na versão de Almério e Mariene de Castro, gravada para o disco Acaso Casa, que reúne também outros clássicos do cancioneiro nordestino, como Lamento Sertanejo, Espumas ao Vento e Boiadeiro, além de sambas históricos nessa dobradinha deliciosa de Almério e Mariene de Castro. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho de água benta, Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisa que pra moda e ver. O cristão tem que andar de pé. E assim, o Bem Viver dessa quarta-feira fica por aqui, já te convidando para a edição de amanhã, quinta-feira. A gente chega sempre a partir desse horário, 11 da manhã, para o mundo inteiro, por meio da radiobrasildefato.com.br, e a gente também chega a partir da 1 da tarde pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA, aqui em São Paulo, 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por
estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.